então eu tô montando o time de influencers aqui no Brasil, do LinkedIn, e eu queria... E eu já tenho o Ricardo Amorim, o Galindo da Croton, a Luísa Trajano, tem o Nizanguanais, e eu queria que o Romero Rodrigues do Buscapé, que foi meu cliente durante 16 anos, e que hoje é meu cliente na People2Biz, cliente amigo, abraço, Romero. Amigo do Léo também, abraço, Romero. Abraço, Romero. Ele falou que eu queria que o Romero Rodrigues fosse um desses 5 primeiros influencers, né? Será que ele topa, tal? A gente trabalhava há 15 anos com o Romero, topa, tá topado, fica tranquilo. Nem liguei pro Romero, tá fechado, deixa comigo, né? Aí liguei pro Romero naquele dia, uns 2 dias depois, falei, Romero, tal, o LinkedIn, tá, né, tal, convidou você, tal, o Ricardo Amorim, tá isso, aquilo, eu já topei, vamos fazer, eu te ajudo a escrever, vamos escrever juntos, tal. Não, tá bom, Luizão, tá bom, vamos fazer, tal, tranquilo, né? Cara que já foi capa de exame, foi capa de tudo, apareceu na Globo News, né, Romero. Mas legal. Aí passou uns dias, o Romero me ligou, falou assim, Luiz, eu fazendo assessoria de imprensa do Buscapé, ele no Buscapé. Luiz, preciso dar uma notícia para a mídia, mas eu não quero dar uma entrevista. Por que, Romero? Porque assim, eu tenho vamos dizer, a má notícia para dar, mas a boa que eu tenho eu não posso dar ainda. O que está rolando, Romero? Quem me acompanha já ouviu essa história 200 vezes, mas sempre vale a pena contar porque ela é o embrião da People2Biz. O que está rolando, Romero? Eu estou saindo do Buscapé. Você está de brincadeira. Ele era o último sócio, né? E o Romero era o cara da mídia, né? Ele era o porta-voz da empresa, ele era a capa de revista e tal. Ele falou, então assim, só que eu não posso dizer que eu estou indo para Redpoint Ventures, que é para onde ele foi. Hoje ele está na Headline XP, que é enfim, fez um caminho ali da Redpoint para Headline, mas enfim... Ele ficou um tempo na Redpoint, né? Eu não sei te precisar o número de anos, agora eu vou chutar, mas alguns bons anos. E na verdade a Headline é uma extensão, é um outro fundo, eu não quero errar aqui. Ou seja, virou um investidor, gente, traduzindo para vocês, o Romero virou um dos maiores investidores, E ele já era investidor antes e tal. E ele falou, Luiz, então eu não quero falar com a imprensa porque eu não posso dizer que eu estou indo para a Redpoint, né, ainda por contrato e tal. O que eu faço? Aí eu, assessor de imprensa de 20 anos de idade, trabalhando sempre com a imprensa, sem olhar muito para as redes sociais. Falei, Romero, escolhe um veículo, vai, o Valor, a Exame, dá uma entrevista para um veículo. Os outros vão ficar meio chateados com você, mas todo mundo vai ser obrigado a noticiar, porque afinal é o Romero saindo do Buscapé. O maior caso de sucesso de startup, vendido para a Naspers, você é o cara. O pessoal vai ficar meio chateado, mas todo mundo vai noticiar. E não, como já tomaram o furo, provavelmente não vão querer falar com você, não vão ter necessidade de falar com você. Porque a notícia já saiu. Eles vão repercutir a notícia. Tá bom, Luizão, deixa eu pensar. Aí deu uns 2 dias, ele me voltou para mim e falou, Luizão, tava pensando aqui. Fala, Romero, e se a gente escrevesse um artigo para o LinkedIn contando que eu estou saindo da Star Media e que eu vou ajudar outros empreendedores a empreender e fazer o meu primeiro artigo no LinkedIn? Eu falei, pô, Romero, pode falar, você é foda, né? Pode falar palavrão. Você é foda, né? Você é boa pinta, né? Você tem dinheiro. Né? Pô, e você vem me trazer a estratégia que eu... Falei, pode deixar aqui no futuro, quando a Juliana me entrevistar, eu vou dar crédito para você. Então eu conto sempre essa história. Que legal. Que o Romero falou, e se a gente fizer isso? Eu falei, cara, você está certíssimo. Gênio é gênio, Gênio é gênio. Aqueles gênios... Eu com 20 e tantos anos de assessoria de imprensa, de comunicação... Muito visionário. Falei, tá bom, né? Aí a gente escreveu, quem quiser entrar aí no LinkedIn do Romero, buscar lá na parte de artigos, está lá. Hora de virar a página, mas não de terminar o livro. Ele com os 3 meninos, todo mundo com 17 anos, quando eles começaram a Buscapé. E aí ele contando a história dele, a trajetória dele, que foi, né, uma história de sucesso, vendeu para a Naspers, pensou que ia quebrar 5 vezes. Um dia ainda sai esse livro do Buscapé também. O Romero está me devendo isso. Enfim, então é uma história incrível do Buscapé. E aí no final dizendo, agora eu vou ajudar outros empreendedores a empreender, mas sem contar que ele está, né, agora eu já ajudo alguns empreendedores, já faço investimento anjo e tal. Então ele dava um spoiler. Né? Porque ele é investidor de startups. Ele já era investidor anjo, e aí esses caras precisam sempre todo mundo procurava, queria a mentoria dele, um cara de sucesso e tal. E aí ele não falou Redpoint Ventures, mas ele deixou, olha, vou ajudar outros empreendedores a empreender, a partir da minha experiência empreendedora. Você sabe que a gente arrumou um investidor por causa dessa capa, né? Por esse é o melhor as feedback. As pessoas ficam pensando, será que eu invisto numa assessoria de imprensa? Os caras lá souberam que a gente saiu da capa, era um sobradinho, gente, bem... Nossa, bem... Você lembra? Você chegou a conhecer? Sim, fui. Da Pompeia? Acho que da Pompeia. Cara, então, eu sou uma Depois pessoa vocês foram que... lá pra Alphaville. Né? E assim, cara, assessoria, eu sou a fã número 1, assim. Queria sempre, sabe... falar que é a melhor coisa para qualquer empresa, principalmente para as startups que estão precisando gerar notícias. Exato. Precisa ter uma boa história para contar. Também. Eu sempre digo, o pessoal acha bom negócio, o pessoal acha que assessor faz milagre. A gente não faz milagre. A gente ajuda a contar boas histórias, mas a história precisa existir. Sim. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente publicou o artigo dele, eu liguei pro
editor do LinkedIn, para o Rodrigo Brancatelli. Eu falei, Brancatelli, o Romero acabou de publicar o primeiro artigo dele, e não só o primeiro artigo dele, como ele está contando que ele está saindo do Buscapé. Luiz, você está de brincadeira, como assim? Aí ele impulsionou. Se entrar agora lá, deve ter tido 1.300, 1.400 reações. Se ele publicasse hoje, ia ter umas 150 mil reações, sem brincadeira. Deu uma baita repercussão ainda dentro do LinkedIn, que estava começando a ganhar uma atração. Mas o que aconteceu foi a imprensa começou a reproduzir o artigo dele, trechos do artigo dele, e ele não precisou dar uma entrevista. Então, se você procurar na Exame, por exemplo, tem assim, Romero Rodrigues anuncia a saída do Buscapé em artigo no LinkedIn. Então, ele não teve que dar uma entrevista, toda a imprensa viu que ele tinha publicado o artigo. Quer dizer, quem deu o furo na imprensa, no final das contas, foi ele, através do LinkedIn dele. Então, eu naquele momento realizei que as redes sociais, principalmente porque a gente chama de business influencer, um termo que o Piro Marcondes me deu quando eu comecei a pensar no modelo de negócio da People to Biz. O business influencer tem uma força e uma voz e um poder de comunicação muito grande. Bom, os políticos fizeram eu vou te falar, muita gente eu uso usa muito pouco o redes. LinkedIn, não sei porquê, eu tenho acho que Mas é que cada rede tem o seu propósito, né, Ju? O LinkedIn tem um propósito, mas o tipo Instagram assim, tem um essa, por propósito, exemplo, é uma o entrevista YouTube super tem um legal pra propósito. gente jogar no LinkedIn, a nossa, entendeu? Você pode fazer uma chamada